Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas como corpo, mente e alma, para a gente fazer uma harmonia, uma conexão e para que a gente consiga viver melhor nesse mundo material. Hoje eu estou com a Thaís Poças. Muito obrigada por ter aceitado o convite, sou muito grata. A Thaís, eu vou ter que ler esse tanto de títulos que ela tem, que é muita coisa. Então vamos lá. A Thaís é nutricionista clínica funcional, especializada em fitoterapia, plantas medicinais, e ela também tem capacitação em modulação intestinal e neuronutrição. Na verdade, tem mais coisas ali, mas vamos deixar só nisso. A Thaís também já lecionou, se eu não me engano. Posso estar errada, mas me corrige. É uma grande amiga, é um exemplo para mim, então gratidão mesmo. E eu queria saber um pouquinho da sua vida, um pouquinho sobre quem é a Thaís, só para a gente introduzir para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, para ele saber quem é a Thaís como pessoa. Muito obrigada pelo convite, Gabi. É uma honra estar aqui no podcast falando para o seu público e tendo essa conversa de amigas, né, nesse momento. Então, dividir um pouquinho desse conhecimento. Bom, quem é a Thaís? A Thaís é mãe, em primeiro lugar, porque através da maternidade eu pude rever a maioria dos meus hábitos e pude tomar muita consciência de tudo aquilo que eu vim estudando na graduação sobre alimentação. Então, eu sempre acreditei que através do alimento pudesse haver um equilíbrio maior na saúde, até mesmo o tratamento das doenças, né? Então, essa é a minha principal motivação no estudo da nutrição e que eu vivo isso também e passo para a minha família. Que é um motivo ótimo, né? Maravilhoso, porque o gestar, né? Se preocupar com a sua família, com o seu filho, com as pessoas que estão mais próximas de você, é muito genuíno e muito bonito isso, né? Sim. E hoje eu trouxe a Thaís, porque eu queria falar, eu quero falar muito sobre um conhecimento que você tem muito profundo, que é sobre o intestino. Porém, como é um assunto muito amplo e muitas pessoas não entendem a importância do intestino, eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho qual que é essa importância do intestino, qual que é a função dele. Eu sei que para algumas pessoas pode ser algo muito leigo, mas para outras não. Então eu queria começar com essa abordagem. Perfeito. Então, para falar do intestino, a gente tem que se referir ao sistema digestivo, né? É através da boca que a gente recebe o alimento, através da mastigação que a gente facilita a liberação dos nutrientes para nós absorvermos. Então, lá no intestino, todos esses nutrientes ofertados através do alimento. Então, é importante entender que o intestino está conectado com o corpo inteiro e o sistema digestivo, ele é muito complexo e precioso. Então, como eu iniciei a boca, e aí a gente tem o estômago, que vai fazer a liberação de inúmeras enzimas digestivas, o suco gástrico, e depois, né, para poder, ali do estômago, ir para a primeira parte do intestino, o bolo alimentar, já numa massinha que poderá ser absorvido ali, a partir dessa massinha, né, poderá ser absorvido os nutrientes dessa refeição. Então, para que essa nutrição ocorra, para que esses nutrientes sejam absorvidos pela primeira parte do intestino, é necessário que ele esteja saudável. E é muito importante a gente entender que há uma população gigantesca de micro-organismos, né? Não só bactérias, mas como fungos, protozoários, uma colonização imensa, né, de micro-organismos que nos habitam e que precisam estar em equilíbrio para que esse intestino esteja saudável e possa ter uma boa absorção nutricional. A função principal do intestino é a absorção de nutrientes, né? E, assim, uma das, mas vamos colocar de uma maneira mais simples assim, porque ela é bem complexa, né? Isso. Mas vamos tentar de uma maneira mais simples. E me fala um pouquinho, o intestino é um cano, um canal ali, não sei qual, né? Vamos falar dessa maneira, para ficar mais simples o entendimento de todo mundo. E ele tem uma barreira ali, né? Então, ele protege o que entra e o que sai. Como que funciona esse mecanismo? Só para eu entender um pouco melhor. Perfeito. Então, a gente pode pensar no intestino como um muro de uma casa que protege, né, a casa ali de invasores, tá? Então, a gente pode pensar na nossa palma da mão e entender que o intestino saudável,
ele tem que estar com o muro bem fechadinho, então os dedinhos bem colados, né? E quando o alimento, a substância chega nesse intestino, há toda uma movimentação do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de reconhecimento. Ele vai trabalhar, então, sinalizando, olha, o que chegou aqui é bom, deixa passar pelo muro. O que chegou não é bom, barra, né? Então, o intestino ele faz essa função, uma das funções de filtro ali, de uma barreira. E aí, esses nutrientes, eles vão passar através dessa barreira, os nutrientes que são autorizados, né, vão passar por essa barreira e ir para a corrente sanguínea e serão distribuídos para os tecidos, para os órgãos correspondentes. Ele é um grande filtro. E as bactérias, a população, né, da microbiota que faz parte do intestino, ela é uma grande responsável por permitir que essa barreira fique bem fechadinha, ou quando está em desequilíbrio, é uma grande responsável por fragilizar essa barreira e deixar ela mais permeável, que tá aí o ponto importante na nossa saúde. Quando essa barreira fica permeável, as coisas começam a entrar em desequilíbrio. E só para colocar aqui, antes de chegar no muro direto, na estrutura física, né, direto, há camadas de proteção. São mucos protetores, que boas bactérias estimulam a produção. Então, para o intestino ficar agredido, gerar permeabilidade, então a abertura da estrutura dele, há um processo que está vindo a longo prazo já, um pouco crônico, né, de agressão para esse órgão, que pode ter inúmeras causas. Então, por exemplo, se eu fosse colocar de uma maneira mais prática aqui, primeiro pelo que, né, que você falou, então não é um processo rápido, aí comer alguma coisa, causou uma desbiose, foi lá e abriu. Não, ela vem por um processo de anos, cronicamente. Sim, lógico, milhões de fatores, mas se pudesse colocar 3 fatores talvez principais que causem essa permeabilidade, ou talvez eu vou usar a palavra desbiose, mas assim, só para as pessoas entenderem o que é desbiose. É esse equilíbrio entre as bactérias que não está tão harmônico, né? Isso, então existe... Porque às vezes eu começo a falar desbiose, eu falo assim, mas o que é desbiose? Só para contextualizar a desbiose, então a gente precisa ter um equilíbrio desses micro-organismos, as bactérias, os fungos. Existem inúmeras classes e quando tem um desequilíbrio dessas classes de bactérias, causa, então, o chamado desbiose, né, intestinal. E aí, através desse desequilíbrio, a possibilidade de desencadear uma série de complicações. Uma dúvida, porque tem muito aquela questão de falar assim, bactérias boas, bactérias ruins. Eu vou tirar meu chapéuzinho aqui como nutricionista, até para o ouvinte conseguir, porque eu tenho conhecimento sobre isso, mas eu quero abordar isso porque muita gente não tem muito essa noção. Existem bactérias boas e bactérias ruins? Perfeito. Então, tem que haver um equilíbrio de bactérias de diversas espécies, a gente pode colocar assim, né? Ter muito de uma espécie só nunca vai ser saudável, vai gerar desequilíbrio, e aí a chamada desbiose. As bactérias, então, são seres vivos, que elas se alimentam e excretam. A excreção delas são gases, tá? Então, esses gases que a gente produz, a gente libera, às vezes fica retido, né? Esses gases são produtos bacterianos, então, na alimentação dessas bactérias. E são chamados de metabólitos, né? Produtos do metabolismo bacteriano. Existem metabólitos bacterianos que são mais inflamatórios. Então, eles estimulam mais a produção de moléculas inflamatórias, citocinas inflamatórias, né? Não quer dizer que não pode ter essa população, mas ela não pode estar, e na sua maioria, né? Em grande quantidade. E aí existem bactérias que vão produzir metabólitos com perfil mais anti-inflamatório. E essas têm que estar em maior quantidade, mas não em excesso também. Porque também, mesmo que sejam boas bactérias, o excesso, mais uma vez, é uma desbiose que gera.
E existem alguns alimentos específicos que causam, que são mais propensos a dar uma disbiose? Isso, então como as bactérias são seres vivos, a vida delas muitas vezes vai depender daquilo que a gente come no dia a dia. Então, tem alguns alimentos que vão favorecer essa classe de bactérias mais inflamatórias, que são conhecidas como proteobactérias, tá? Então, essas proteobactérias, sempre que você sentir um odor nos seus gases, né? Um odor mais forte. Ou quando o marido reclamar. Ou você estiver reclamando do seu marido, né? Exatamente. Então, quando o odor estiver forte, pode ter certeza que a classe das proteobactérias estão sendo privilegiadas através do alimento que você está ofertando. E aí, o principal tipo de alimento para essas bactérias são as proteínas de origem animal e gordura saturada, que é um tipo de gordura que está muito presente nos alimentos de origem animal, tá? Então, se há um excesso no consumo, então veja, né? Não tem que excluir, se for do hábito alimentar, não consumir, tá tudo certo, mas não pode haver um excesso de consumo desse grupo alimentar e, principalmente, não favorecer as outras bactérias positivas com outros alimentos, por exemplo, os vegetais. Uhum. Então, quando a gente vê uma alimentação monótona, que não tem variedade, não tem uma quantidade de alimentos frescos, vegetais, frutas, numa boa quantidade, há normalmente um desequilíbrio dessa microbiota, favorece essas bactérias mais inflamatórias. E aí, isso não é saudável. Um outro ponto para levar em consideração, também para ter atenção, é que individualmente nós digerimos melhor alguns grupos alimentares do que outros. Então, o nosso corpo está sempre comunicando aquilo que o favorece ou não, né? Então, quando você se alimenta, as suas excreções vão dizer se esse alimento te fez bem, te nutriu, ou te provavelmente inflamou, gerou algum desconforto para o seu corpo, tá? E então, tem uma regra, né? Quais alimentos que são alergênicos? Não tem. Tem a individualidade. É isso que eu ia te perguntar. Isso pode se considerar como verdadeiro? Por exemplo, vamos supor, tal fulano consome mais proteína animal e ok, ele se sente bem, o corpo se funciona melhor, as bactérias do corpo dele respondem melhor a isso. Lógico que ele também tem que ter o consumo de frutas, vegetais, mas no geral ele se sente melhor. E tem talvez uma outra pessoa que talvez digere ou se sinta melhor só com uma alimentação, vou ser bem o extremo, vegana. Existe essa individualidade? Pode a pessoa que comer carne ter uma microbiota tão boa quanto um vegano? Porque o vegano, nada contra, assim, já fui vegana, mas ele se fala muito, minha microbiota é melhor, minha alimentação é melhor, que eu acho que hoje em dia, né, eu mudei um pouco, eu acho que o equilíbrio, você sentir o seu corpo, para mim, na minha prática, que é o sentir o corpo faz mais sentido, porque eu trabalho também de uma maneira individual. Mas a minha pergunta é, existe mesmo essa diferença, essa individualidade? Pode ter tanto o onívoro quanto o vegano, ter microbiotas extremamente saudáveis? Perfeita pergunta. Então, sim, existe uma individualidade daquela microbiota que é formada desde a barriga da sua mãe, né? Então, ali com todos os estímulos que você recebe da gestação, não as bactérias, né? Você não vai receber as bactérias na barriga, mas na sua formação, mas assim, a partir do momento do parto, e aí o tipo de parto, muito mais se você foi amamentado ou não, e os estímulos ambientais vão determinar quais são as bactérias que serão as suas nativas, né? E a partir daí, geneticamente, essas bactérias terão uma composição, né, que vai determinar se você tem uma facilidade maior para determinados grupos alimentares. Claro que isso também pode ser construído, então, se você passa um período maior se expondo a determinado alimento, fazendo uma escolha, um estilo de vida, uma escolha alimentar, né, de uma certa forma, então você passa um tempo vegana, com certeza a sua microbiota vai se adaptar.
Mas existem, então, como tudo é individual na nossa saúde, existem aquelas pessoas que não terão boa adaptação e vai ter muito desconforto intestinal, vai sentir desconforto no próprio estômago, na digestão. E aí, de repente, num determinado momento da vida, aquela alimentação fazia sentido e depois não tá fazendo mais, né? Então, tanto um vegano quanto um onívoro, eles podem ter boas microbiotas, mas o que vai determinar mesmo é se essa alimentação é variada, porque ambos os estilos de alimentação podem ter desequilíbrios importantes. Então, existem muitos veganos que não consomem produto de origem animal, entretanto, não tem uma variedade desejável no consumo de vegetais, frutas, de alimentos frescos. Há um exagero em alimentos ultraprocessados, com muitos aditivos químicos. Então, a mesma coisa de um onívoro que às vezes vai só estar comendo ali um branco com um marrom, um arroz, feijão, né, e um pedaço de carne ali, não vai ter nenhuma cor. Então, o que vai diferenciar mesmo, né, é essa qualidade, essa diversidade na alimentação, que ambos os estilos de vida podem, né, tem que incluir. E aí tem que se perceber, isso daqui, esse tipo de alimentação tá fazendo sentido pra mim. Puxa, esse eu tô comendo e eu tô me sentindo muito cansado. Nossa, né? Depois do almoço dá aquele sono. Você não tá digerindo bem. Por mais que, né, podem ser alimentos super saudáveis, mas pro seu corpo, pra sua individualidade, não tá tendo uma boa digestão. E aí as bactérias estão envolvidas diretamente nesse aspecto. Voltando só um pouquinho, você pegou o ponto do nascimento. Eu lembro que uma conversa nossa, você até falou que você leu um estudo, que não, porque antigamente a gente acreditava que o parto normal era extremamente importante para a colonização desse bebê, das bactérias desse recém-nascido. E aí você falou assim, não, Gabi, não é bem assim, existem estudos que mostram que hoje até mesmo a cesárea, lógico, se você conseguir ter um parto normal, melhor, né? Mas que o determinante era a amamentação. Continua sendo assim? Me explica, me aborda um pouquinho mais essa questão desse serzinho que está nascendo. Perfeito, então, no intestino, né, tem uma série a gente pode falar de moléculas, de substâncias, enfim, que vão construir o nosso sistema de defesa, a nossa imunidade inata, né? Aquele sistema de defesa que tá conosco, né? E essa construção, ela vai depender muito ao que você foi exposto assim que você nasceu. E a primeira exposição é a amamentação. Então, como você disse, antes achava-se que o parto era um grande determinante para a qualidade da construção dessa imunidade, que vem através, né, da colonização das bactérias. Claro que um parto normal influencia positivamente nessa colonização. Entretanto, sabe-se que a amamentação é infinitamente mais impactante, né, de forma positiva, para que essa colonização, para que essa construção da imunidade inata ocorra de uma maneira muito mais equilibrada, eficiente, porque é essa construção que o indivíduo vai carregar para o resto da vida dele e que vai determinar muito condições de saúde ou de doença, porque pensa um sistema de defesa fragilizado, em desequilíbrio, ou que reage a qualquer coisa, ou que não reage a quase nada, é uma porta, né, para o indivíduo, então, ter desequilíbrios importantes na saúde. Então, se tiver um recado, assim, que tem que fixar para quem estiver escutando, dentro do possível. Eu sei que é difícil amamentar, né? Sem nenhuma... Você é mãe, né? Você passou por esse processo. Sem nenhuma fantasia, romantização, como dizem, né? Nada disso, mas é muito importante ofertar o leite materno. Evitar ao máximo as fórmulas. Dar, obviamente, quando há uma necessidade extrema, não tem o que fazer. Mas o que eu percebo na prática clínica são muitas mulheres... Tá certo, né, que é um cansaço extremo, mas priorizando muito mais um descanso nesse momento,
às vezes, uma rotina de trabalho extenuante e tá, mais uma vez, tudo bem se não for possível, né, organizar isso. E até muitos pediatras amenizando a situação e dizendo, mãe, introduz essa fórmula. E a fórmula nunca, nunca, nunca será equilibrada e rica para essa imunidade inata, para essa microbiota ser construída. Vai estar faltando muitos nutrientes aí. Então, quando precisa, ok, inserir a amamentação, o aleitamento através da fórmula, mas o principal, assim, que deveria ser... A mulher que está amamentando deveria ser posta numa poltrona de ouro. E falar, fique aqui, só faça isso. Não sofra nenhum estresse, só se concentra nisso. Porque a gente sabe que também fatores estressantes prejudicam a produção de leite. Enfim, é todo um conjunto, mas esse é o recado. Tirando essa parte alimentar, se a gente fosse não falar tanto da nutrição, existem outros fatores externos que podem prejudicar essa microbiota? Perfeito. O principal fator que a gente vê hoje, assim, detonando a saúde, é o estresse mal gerenciado. Tem alguns estudiosos que até colocam que o estresse é o novo cigarro do século XXI, né? Então, aquela coisa que antes as pessoas achavam bonito, fumar, aí, enfim, e viram que, puxa, hoje, né, ninguém gosta e evita. E as pessoas hoje estão numa linha, assim, que, não, tenho que estar correndo, tenho que estar na máxima produtividade, tô aqui tenso, é normal ficar tenso todo dia, e assim que é a vida, e se eu relaxar, quem sou eu no mundo, né? Então, um estado de estresse que pode vir de pensamentos, né? Pensamentos ali incessantes, pensamentos negativos, em uma quantidade muito maior, né? Crônica. Pode vir através de um toque, então um determinado toque gera um estresse, um determinado som, né? Tem gente que começa a escutar o chefe andando, já chegando na sala e já palpita o coração. Então, existem diversos estímulos para o corpo sentir o estresse. E o estresse, o nosso corpo tem uma capacidade de gerenciar, de equilibrar. O problema é quando isso está sendo feito de forma crônica, e que é o que a gente vê na maioria das pessoas. Então, o estresse crônico gera muito prejuízo para a saúde, porque através desse estado crônico vai sendo liberado muitos hormônios, o principal, cortisol, acho que muitas pessoas já ouviram falar esse nome, né? Então, cortisol é aquele hormônio que a gente tem que produzir de manhã para levantar da cama e ir para ação, mas quando o eixo, a comunicação que produz o cortisol fica toda hora, produz cortisol, entra num desequilíbrio muito importante e ele começa a fazer o quê? A estimular a liberação de moléculas, substâncias inflamatórias. E aí, muitas pessoas vão observar que quando estão com a mente estressada, né, estão num estado mais estressado, tem alterações gastrointestinais. Então, alterações importantes na digestão, né, na evacuação, as fezes ficam disformes, né, ou não tem forma, ou fica muito ressecado, o intestino fica preso, então ocorrem desregulações. Assim como outros sintomas também, enxaqueca crônica, dores nas articulações, dermatites infinitas, né? Porque daí esse estado de estresse, ou cortisol, todas as substâncias estimuladas por esse estado, vai gerar uma inflamação. E aquela inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau. Então tem aquela inflamação que é aguda, você sente alguma coisa na hora que acontece, né? E tem aquela inflamação que você vive num estado inflamado, crônico, então, só que é silenciosa. E aí, quando tá muito tempo nesse quadro, aí você vai manifestar algum desequilíbrio visível, aparente, que você vai conseguir nomear. Eu acho que um bom exemplo da inflamação aguda, né, até para ficar um pouquinho mais palpável, é quando você, sei lá, vou dar um exemplo bem simples, mas sofre um corte, inflama, fica aquele pus, né? É algo agudo que aparece, né, grande, e depois sai e pronto.
E aí, o de baixo grau é aquela que vai aos pouquinhos, o mal silencioso, né? Exato. E como que exatamente esse estresse ele vai alterar a microbiota? Qual que é a ligação direta com a microbiota? Então, através desse eixo de estresse, então o nome do eixo chama eixo HPA, com uma cascata hormonal, né, começa a ser liberada ali no cérebro e vai até a nossa adrenal, que fica ali pertinho do rim, então imagina, né, comunica ali com o corpo inteiro e vai liberando esse hormônio cortisol, tá? Esse hormônio, então, ele faz a liberação de moléculas inflamatórias, são citocinas inflamatórias. E essas moléculas, elas alteram o perfil de bactéria, tá? Então, às vezes você tá falando assim, mas eu tô comendo direitinho, fazendo a alimentação certinha, mas o meu intestino ainda não tá respondendo à minha digestão. E aí, quando você vê o estresse não está bem gerenciado, porque há uma alteração também da microbiota. A partir daí, essas bactérias, elas produzem bactérias com perfil mais inflamatório, produzem substâncias, metabólitos, então lembrando que são seres vivos, se alimentam e excretam, né? Os gases que elas excretam são compostos metabólitos ali, que também vão estimular moléculas inflamatórias, citocinas inflamatórias, e aí é um ciclo que se alimenta. E a partir do momento que essas moléculas inflamatórias são liberadas, elas vão se comunicar com o corpo inteiro. Então, veja, né? Se você tem uma facilidade para ter dores articulares ou ter dermatite, no momento desse de desequilíbrio, você vai manifestar, né? Ou se você tem alterações comportamentais, então o seu tipo de comportamento, né, mental, ele é mais sensível em diversas doenças psiquiátricas, isso acontece também. As substâncias, as moléculas mais inflamatórias que são produzidas no intestino, vão estar agindo no cérebro e vão estar estimulando o desequilíbrio desse comportamento, né, gerando um estado de inflamação também. E como que essas moléculas que são produzidas por essas bactérias passam para a corrente sanguínea? Como é que é feito esse mecanismo? Então, tem algumas formas. Bom, essas moléculas, quando elas são produzidas em excesso, quer dizer, tem bactérias com maior perfil, né, inflamatório ali em excesso, vão fragilizando o muco protetor do intestino, até que vão chegar ali na parede, né, intestinal, e vão começar a degradar, a corroer ali há uma coisa que a gente chama de tag junctions, né? Que são as proteínas que juntam um tijolinho no outro, vamos dizer assim, né? Um tijolinho no outro. E aí, uma vez que essas moléculas, essas proteínas, elas são degradadas, aí começa a haver a permeabilidade, esse intestino mais desprotegido, mais abertinho, e aí moléculas indesejáveis passam, porque o sistema de defesa não consegue conter de forma eficiente. Perde-se essa barreira de proteção, né? Fica enfraquecida. E uma coisa que a gente vem observando, que os estudos mostram, né? É que quando tem uma barreira dessa, então, mais permeável no intestino, a gente pode supor que no cérebro também a barreira de proteção do cérebro estará mais permeável. Então, o cérebro também tem uma barreira de proteção muito importante, porque são pouquíssimas moléculas que podem atravessar essa barreira, que é a barreira hematoencefálica, e ela também é fechadinha por essas proteínas específicas. E quando elas ficam, essa barreira perde a força, né? Moléculas indesejáveis entram então nesse cérebro, nesse sistema nervoso central e começa a gerar alterações importantes. E aí a gente chama de neuroinflamação. Eu quero entrar exatamente nesse assunto, porque eu sei que é a sua especialização e eu quero entender um pouquinho. O que essa inflamação causa no nosso cérebro, quando ela faz essa passagem? Quais são os tipos de doença que pode vir a ter?
Me fala um pouquinho sobre isso. Certo. Então, a gente tem alguns tecidos importantes, né, no nosso cérebro que fazem parte do sistema imunológico, que são as células da glia. E eu não vou ficar falando os termos tão técnicos, né? Mas a gente tem esse reconhecimento no nosso sistema nervoso central do que deve passar ali, então, permear, né, nesse cérebro e do que não deve, tá? Uma vez que esse sistema ele fica muito ativado, então fica reconhecendo ali, ó, puxa, essa substância não tem que estar aqui, essa substância não tem que estar aqui, né? Ele vai começando a produzir também marcadores inflamatórios, né? E a comunicação entre um neurônio e outro começa a ficar deficiente. Então, um neurônio se comunicando com o outro forma um processo chamado sinapse, uma comunicação elétrica. Quando esse sistema de defesa do cérebro está hiperativado, ocorre uma comunicação desregulada, em excesso. Então, muita liberação elétrica, tá? A gente pode ver isso de forma prática no momento que a nossa cabeça está pensando de forma constante e muitas vezes não está nem fazendo sentido aquilo que a gente está pensando e é incessante. É quando está acontecendo muita comunicação elétrica, então muitas sinapses ali. Em excesso, isso vai desgastando os neurônios, né? E vai diminuindo a sinaptogênese, então a comunicação que ocorre de um neurônio para outro. Essa comunicação vai diminuindo e vai ficando ineficiente. Aí você passa a não ter uma resposta tão adequada, tão rápida a determinados comandos. Então vamos pensar assim, que o cérebro, ele é um grande tradutor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ele traduz isso em ações, né? Quando ele adoece, essa tradução fica desequilibrada. E onde a gente vê o desequilíbrio no comportamento. Então, um comportamento mais ansioso, mais depressivo, ou com inúmeras características que podem acontecer de alterações comportamentais, ocorre por conta dessa tradução ineficiente de sinal. Então, essa sinapse tá prejudicada. Ou também, né? Então, outra coisa que pode estar acontecendo é que o neurônio, ele está sendo o quê? Degradado, ele está morrendo antes do tempo dele. Então, não está havendo uma boa capacidade desse neurônio de fazer uma boa tradução, uma boa comunicação, né? E aí, um estímulo excessivo de substâncias químicas, de respostas inflamatórias, vai cansando esse neurônio, né? E pode também acelerar o processo de envelhecimento e morte neuronal. E aí é onde a gente vê as doenças neurodegenerativas, que são diferentes de alterações comportamentais, que costumam iniciar bem antes da doença neurodegenerativa se instalar de fato, né? E as doenças neurodegenerativas muitas vezes vêm por essa deficiência, por esse desgaste nas células do sistema imunológico ali do cérebro, que são responsáveis também por inúmeros fatores, inclusive de proteção. Porque imagina, é um impulso elétrico que vai de um neurônio para o outro. Para não dar um choque em tudo, tem que ter tipo uma fita isolante nesse fiozinho. E essa fita isolante, então, ela vai sendo degradada, corroída, com muitas moléculas inflamatórias, com esse sistema desregulado. Você deu um exemplo agora de sintoma, né? Não sei se que é essa bagunça, né? De você, quando está com muitos pensamentos, né? Desordem. A gente consegue prever, ou já pegar esses sintomas quanto tempo antes de realmente da instalação da doença? Existe isso? Nem sei se existe. Tem como? Né? O que eu já tenho que ficar de olho para saber que eu não vou ficar doente daqui a alguns anos? Tem uma estimativa bem séria que em 2030 o número de doenças neurodegenerativas, principalmente as demências, e aí as principais demências é a demência vascular e o Alzheimer, vai assim dobrar, triplicar
vai ser assustador, né? E os estudos falam que 30 anos antes da gente, de fato, manifestar o sintoma, né, dessa desordem neurodegenerativa, ela já começou a acontecer. Mas não vai ter aquele sintoma super específico, exato. Você não vai perder a memória de forma importante, né? E isso é um caminho de construção. Então, o que a gente tem que ficar atento? Se a gente constrói um tipo de pensamento com padrões mais em desequilíbrio, mais desequilibrados, né, emocionalmente. Então, puxa, eu passei um bom tempo da minha vida pensando de forma negativa. Eu passei um bom tempo da minha vida tendo muita dificuldade de relaxar. Então peraí, deixa eu ver só... Isso vai gerando um super estímulo negativo para este cérebro. Eu passei um bom tempo da minha vida, assim, tentar aprender algo novo, com sentimentos ruins. Se é um momentinho, tá tudo bem, né? Todo mundo tem alterações de humor, tá tudo certo. Mas se isso passa a ser então crônico e se é diagnosticado um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, e não é tratado, a inflamação desse cérebro intensifica muito. Então, lá na frente, dali 20, 30 anos, você pode começar a manifestar aí, de fato, sintomas para essas desordens neurodegenerativas, principalmente a demência, né? E aí não são só pensamentos que vão inflamar esse cérebro. Um estilo alimentar inadequado também vai poder inflamar, né? Então, a gente falou das bactérias, dessa comunicação que as bactérias os metabólitos, as substâncias das bactérias podem fazer com o cérebro, através de um caninho chamado nervo vago, tá? Então, tem um caninho aqui que vai comunicar, né, do intestino para o cérebro e inúmeras substâncias passam. E não só através disso também, mas através de uma desordem hormonal que é muito frequente a gente ver, que é o excesso de insulina, que ela vem através de um excesso de consumo de glicose, então de carboidratos de má qualidade, que vão formar açúcar, né? Que não tem nenhum problema consumir carboidrato, por favor, precisa consumir carboidrato. Não fique na neura, não seja carbofóbico, por favor. É super necessário, mas tem que buscar o equilíbrio, porque o desequilíbrio nesse consumo, e não só de carboidrato, mas de uma gordura de má qualidade, que normalmente é uma gordura saturada, gordura de origem animal, né? Essa junção, então, facilita muito um desequilíbrio no hormônio chamado insulina. E, puxa, o excesso de glicose na corrente sanguínea, e que a gente pode entender também que vai estar ali no cérebro, vai estar gerando uma super inflamação e degeneração, vai estar acelerando o envelhecimento daquele neurônio e até evitando que haja uma recuperação daquele ambiente, né? Então, só deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos supor, uma pessoa que tem hoje Alzheimer, 30 anos antes dela ter esse Alzheimer, eu tô dando Alzheimer, mas poderia ser uma demência, enfim, outra coisa, ela já começa a ter pequenos sintomas, né? Lógico que a alimentação dela tá toda relacionada ali, que pode ser já uma depressão, uma alteração de humor, e isso não significa isso tipo, de uma maneira crônica, né? Frequente, não muito pontual. Isso. Você falou da questão, vamos supor, de uma depressão que não é tratada, de uma ansiedade que não é tratada. Porém, vamos supor, a pessoa que trata essa depressão, essa ansiedade, com medicamento, o que esse medicamento pode ter a ver ou pode desequilibrar a microbiota dela, que pode futuramente também trazer um problema neurodegenerativo e por aí vai? Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que estar muito conectado com prevenção. Então, quando a gente pensa em prevenção, nunca vai ser apenas um pilar que deve receber atenção. Assim como quando a gente está doente.
Quando a gente tem uma doença instalada, não pode apenas o foco estar em um pilar. Por exemplo, num tratamento medicamentoso. Todas as fichas não podem ser apostadas nesse medicamento. Ele precisa estar presente para somar ao tratamento, é claro, mas ele precisa receber ajuda para funcionar da melhor forma. Então, muitas pessoas hoje têm uma coisa que a gente fala que é uma depressão refratária ao tratamento, refratária ao tratamento medicamentoso, que quer dizer, elas não respondem mais às principais classes de medicamentos. Ficaram resistentes, né? Mas elas não olham para os outros pilares que são importantes para esse medicamento fazer efeito. Então, a gente sabe, o medicamento vai ter um efeito importante, aí ele vai estar gerando um efeito colateral nesse intestino, só que daí entra a alimentação, a nutrição adequada, entra o estilo de vida, né? Atividade física, outros pilares aí para somar, diminuir o impacto negativo desse medicamento na microbiota e ajudar com que ele funcione melhor. Pensa no antidepressivo, né? Então, vou dar um exemplo muito simples. O antidepressivo, ele normalmente, vai fazer com que você tenha mais serotonina disponível no seu cérebro. Então, serotonina, aquele comunicador que faz você se sentir melhor, né? Dá um pouco mais de tranquilidade, enfim. O hormônio da felicidade, como é bem relacionado, né? De forma popular. Mas essa serotonina, ela precisa ser feita. Precisa ser produzida pelo corpo, né? E ela é produzida através de um ingrediente chamado triptofano. Então, se você não tem um consumo dessa molécula e você não consegue absorver ela de forma adequada, como que você vai... E você não tem um intestino para formar essa substância chamada... Também, né? É que a serotonina é interessante porque, assim, a gente vai consumir o triptofano e a microbiota vai produzir essa serotonina, né, através desse triptofano. Então, o padrão de bactérias tem que estar muito bonitinho, porque esse triptofano que você consome para melhorar a serotonina, se tiver bactérias mais inflamatórias, elas vão desviar esse ingrediente para formar serotonina e vão colocar numa rota que vai ser inflamatória também. Então, não é simplesmente também, esse nutriente faz isso, então eu pego ele, né? Não existe isso. Tem uma sinergia e tem um contexto para que a gente possa analisar, né? E fazer a prescrição. Mas, pensando que tá tudo mil maravilhas, esse intestino e tudo mais, então você consome ali uma fonte de triptofano, ali no intestino vai ser produzida a serotonina, e essa serotonina, através de impulsos nervosos, de sinapses ali, né, no intestino, vai mandar uma mensagem via nervo vago para o cérebro e vai dizer, cérebro, aí. Ela não vai sair do intestino e vai chegar no cérebro. Ela vai mandar impulsos nervosos e vai dizer, cérebro, produz aí a serotonina. Outra parte desse triptofano que passou para a corrente sanguínea, foi absorvido direitinho, vai servir de substrato lá no cérebro para também produzir serotonina. Então, há uma sinergia. O medicamento, ele só tá o quê? Deixando a serotonina por mais tempo, porque tudo que a gente produz, a gente degrada para produzir de novo. É um ciclo, né, de renovação. Então, veja, né, não dá para trabalhar só num pilar e também não dá para dizer assim, nossa, então eu só vou agora tratar da minha alimentação, porque também vai estar sendo ineficiente, né? Muitas vezes precisa do medicamento e tá tudo bem. E aí, acompanhamento terapêutico, atividade física, regulação do sono. Então, todos os pilares têm que ser trabalhados em conjunto para minimizar o risco. Então, não é um fato determinante que se você tiver um transtorno psiquiátrico, você vai desenvolver uma doença neurodegenerativa. Aí, principalmente, a gente está falando de demências, né? Mas, se você tiver um risco, você ajuda muito a minimizar, né, essa manifestação. Você acaba trabalhando no que é o principal, que é a prevenção. Pode existir um fator genético? Existe um fator genético, entretanto, a genética, ela é preditiva, ela não é determinante, então ela indica aquilo que pode acontecer. É claro que existem alguns genes que eles vão determinar que
em certo momento, né, na senidade, então, no envelhecimento, você vai manifestar algum grau de demência. Mas a intensidade, exatamente qual é o tipo da demência, enfim, né, ela pode ser mais prevenida, pode ser mais atenuada com o estilo de vida. Então, na maioria dos casos, na maioria, tá? A genética, ela vai ser um indicador, ela não vai ser uma sentença. Eu achei interessante isso que você falou na questão que não é normal, mas que a tendência é que quando a gente fica idoso, né, mais velho, a gente pode ter um grau de demência. Você pode dizer, aí é bem uma suposição da minha parte, porque o meu TCC foi sobre o intestino e músculo, sobre essa ligação. E eu vi muito que tinha relação que o idoso tinha uma sarcopenia, que era a perda de massa muscular, justamente por causa da questão da microbiota, enfim, todos esses fatores inflamatórios. Só que estava muito vinculado pelo hábito alimentar do idoso. Que o idoso qualquer, ele tá mais velho, então a papila gustativa tá envelhecida, ele vai em busca de alimentos que são mais palatáveis, então coisas mais doces, coisas que tem muito açúcar, então aquela bolachinha de café com leite, bolachinha de maisena, é isso que... Às vezes tem dificuldade para mastigar também, né, por conta dos já dentes. Não tem mais dente, exatamente. Então eu percebi que tinha muito essa ligação, não que era só esse motivo, mas um dos motivos da sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, poderia estar muito ligada pela microbiota e pela alimentação. No caso da demência, pode também estar ligado a isso ou não tem nada a ver? Tem alguns, acho que vai crescer cada vez mais, né, estudos nesse campo, mas tem alguns bons trabalhos mostrando que alguns perfis bacterianos e metabólitos, né, produtos liberados por essas bactérias específicas, favorecem um quadro de neurodegeneração. Então, a degradação e o envelhecimento desses neurônios, né? Em áreas, por exemplo, do hipocampo, que tem uma responsabilidade maior pelo armazenamento da memória. Então, ao envelhecer, o nosso cérebro ele vai diminuindo de tamanho, é fisiológico, né? A preservação desses neurônios vai depender muito do estilo de vida. Então, se a gente envelhece, né? E aí a gente para de aprender coisas, para de estimular a nossa massa muscular, porque também, quando a gente estimula a nossa massa muscular, a gente libera fator de neuroproteção. Então, substâncias que protegem os neurônios. A gente fica ali se alimentando visualmente de informações negativas. Então, muitas vezes os idosos têm o hábito de assistir aqueles programas com conteúdo mais violento, negativo, né? Isso. Notícias ruins. Noticiários, enfim, né? E esse idoso, ele vai ele vai reduzindo na sua potência, assim. Então, tem uma frase, assim, que as pessoas falam que me incomoda um pouco, que é, isso é coisa da idade. Esse termo, assim, me incomoda porque, na verdade, não. Isso é reflexo do seu estilo de vida, das suas escolhas, desde sempre. Nenhuma grande conquista você vai conseguir do dia para a noite. Vai ser uma construção. Nenhuma grande desordem você vai conseguir do dia para a noite. Vai ser uma construção. Então, todo o conjunto, né, de o que você faz hoje, vai impactar como vai ser a sua senidade, a sua velhice. Ainda que você tenha questões genéticas que impactam no que você vai né, pode desencadear ou não. Então, a microbiota muda, tudo muda e precisa ter uma atenção. Existe como reverter? Ou aquele negócio, cheguei aos 50 anos, já tô todo fodido, não vou fazer mais nada, tô me preparando pra morte. Ou não, não, tô com 60, 70, posso voltar agora, começar a fazer uma atividade física, posso mudar minha alimentação agora. Isso ajuda a reverter, a não ter uma demência, minimizar a demência na velhice? Então, se houver uma doença neurodegenerativa já instalada, você ainda não reverte, não tem... A ciência ainda não trouxe, né, uma cura para esse estado de neurodegeneração patológico. No processo de envelhecimento, sempre vai ter, então, a neurodegeneração
Porque o cérebro está diminuindo, a capacidade cognitiva, enfim, os neurônios estão envelhecendo e estão morrendo. O que você faz nesse período vai determinar a velocidade com que isso acontece, né? Então, a menos que você planeje a sua morte no dia seguinte, dá tempo de você mudar, né? Então, você pode sim, claro. Puxa, eu vou aqui me esforçar mais na atividade física, vou me esforçar mais em aprender alguma coisa, mudar os meus estímulos visuais e auditivos, trabalhar, né, as minhas emoções. Tô vendo que tá muito desregulado aqui. Então, sim, com certeza, né, se você tiver a vontade de mudar o seu estilo de vida e trazer equilíbrio para as áreas que estão em desequilíbrio, com certeza haverá bons ganhos. Então, não há uma sentença de morte, né? A menos que seja algo já determinado. Ou aquele negócio, não dá mais tempo de fazer nada, né? Não, isso não existe. Então, tudo tá aqui na nossa mente. O nosso cérebro, né, tem um poder magnífico sobre o que a gente vai, de fato, executar. Então, a gente pode começar a observar aquilo que a gente pensa, né, e colocar em prática ações que são importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E questão de neurosuplementação. Esse é o nome certo? Falei? Tá certo? O que é importante de neurosuplementação? Quais são os suplementos que sejam mais importantes para a saúde do cérebro? De uma maneira bem, eu sei que são vários, né? Mas assim, de uma maneira bem simples, vamos dizer assim. Vamos responder essa, depois eu tenho outra já na carta de perguntas. Tá bom. Então, assim, a suplementação, ela é bem-vinda quando, através da alimentação, a gente não consome os nutrientes na quantidade, da forma adequada que a nossa condição fisiológica precisa. Às vezes você tem uma condição de doença que está tendo uma demanda muito maior de determinados nutrientes e só o alimento não vai suprir. Então, você precisa entrar com o suporte, que é o suplemento alimentar. Muitas pessoas buscam suplementos para o cérebro com o intuito de performar mais, de ter maior atenção, retenção de conteúdo, né? Mas a gente tem que pensar se esse cérebro está sendo bem nutrido para não inflamar. A base tem que estar sendo muito bem feita para daí você pensar em otimizar alguma coisa. Como é que você vai querer otimizar a sua casa se ela não está bem construída? Né? Com uma estrutura frágil. Então, pensar na suplementação antes de avaliar a base não faz sentido. Tem um professor que eu gosto muito que ele fala que o suplemento é o vento a favor de quem já aprendeu a pedalar. Boa, gostei. Então, o que eu diria assim, que é o mais importante para a saúde desses neurônios que estão no nosso sistema nervoso central, desses neurônios que estão no nosso sistema digestivo, né? Então, na saúde como um todo, é a alimentação. Nutrir as boas bactérias, com ter bastante diversidade, né? Ter cores, aquela alimentação bem colorida. Então, esse é o principal. O que eu preciso investir nisso? Dinheiro, tempo, nessa base. Beleza. Tem essa base construída e eu tenho uma necessidade especial, que daí exames, sintomas vão revelar. Aí tem os suplementos específicos. Por ordem de importância, um suplemento que tem um grau de evidência muito positivo já, o ômega 3 é um nutriente extremamente importante, com boas bases, né, de evidências científicas, para proteger o cérebro de marcadores inflamatórios, proteger os neurônios. Ele é uma gordura que compõe a base de proteção do fiozinho que passa a comunicação elétrica de um neurônio para o outro, né? Então, é uma gordura que não pode ficar de fora se você quer ter uma boa saúde cerebral. Então, tem duas frações dele, que é a EPA e o DHA,
E o EPA, ele vai ter uma ação mais anti-inflamatória. Então, tem muitas pessoas que falam, eu quero um ômega 3 rico em DHA. Tá bom, mas o ômega 3 com essa fração de gordura maior, ele vai ajudar mais no funcionamento do neurônio, nas sinapses. E se o ambiente está inflamado, ele não vai ter a melhor ação. Então, um ômega 3 com EPA, na forma um pouco maior, vai ser mais interessante. E depois, num estado de equilíbrio, pode ser introduzido DHA. Tem trabalhos muito legais mostrando que para hiperatividade mental, né? Então, um TDAH, o ômega 3 ajuda muito, porque justamente um cérebro hiperativo gera mais respostas inflamatórias, e aí essa gordura vai ter um papel neuroprotetor, tá? Então, tem uma boa evidência. Um outro nutriente, acho que... Não, eu achei muito... Só fazer um adendo, porque você tinha falado na questão de gordura, né? Mas é muito interessante a gordura. A gente tá falando especificamente do ômega 3, porque aí tem gente que fala assim, gordura, tô me encher de gordura, vou comer um monte de gordura. Tá, sim. E gordura saturada, gordura que não seja de uma boa qualidade, em excesso, ela vai, na verdade, causar mais inflamação, né? Isso, então... tem em diversas classes de gordura, e aí tem a gordura saturada, que é a gordura de origem animal. No reino vegetal, ela vai estar presente no óleo de coco e na gordura de palma. Então, essa gordura, ela vai ter um perfil mais inflamatório, não deve ser excluída da alimentação, a gente precisa de um tanto dela, mas não pode ser composta na maior fração. E aí tem as gorduras mono e poliinsaturadas, que normalmente vem das castanhas, do abacate, do azeite de oliva. E essas gorduras vão conferir mais uma ação protetora e anti-inflamatória, benéfica para as células, né? Nossas membranas têm muita gordura, como um revestimento de proteção. Os nossos neurônios também, né? Tem muita gordura no nosso cérebro. E a qualidade dessa gordura, ela vai refletir no quanto de marcadores inflamatórios a gente libera ou não. Então, não é comer de forma desequilibrada esse grupo alimentar, mas ter uma atenção maior com a qualidade, né? Quantidade, distribuição, vai fazer uma diferença importante nessa saúde, tanto do cérebro quanto do intestino, do corpo inteiro, né? E daí, sobre os suplementos, então, o ômega 3 tem essa evidência muito forte. E a cúrcuma é um suplemento. A cúrcuma é uma raiz, né, que a gente pode ter ela através do alimento ou através do suplemento. E quando a gente coloca ela através do suplemento, normalmente a gente isola um marcadorzinho dela, só que é a curcumina. Então, pensa num alimento, qualquer alimento, ele tem inúmeras moléculas, inúmeros compostos, inúmeras vitaminas. E o que é bonito do alimento é isso, porque essa sinergia é o que vai gerar o que é desejado, né? O que é benéfico para o corpo. Quando a gente começa a isolar muito um nutriente ou outro, enfim, pode até gerar um desequilíbrio. Mas, no caso, a curcumina, um composto bioativo presente na cúrcuma, ou açafrão da terra, como também é conhecida, ela tem um efeito anti-inflamatório muito positivo, bem comprovado. Ela é um nutriente para boas bactérias, então se a gente alimenta boas bactérias, elas liberam compostos que vão também ajudar a desinflamar esse cérebro ou a prevenir, né, uma inflamação. Então a cúrcuma, que contém curcumina, é um excelente alimento para estar na rotina, né, alimentar, ou para ser consumido na forma isolada, como a curcumina é conhecida. Quando você fala da fonte, pelo menos o conhecimento que eu sempre tive foi quando você fala da fonte alimentar, você tem que associar ela com uma gordura ou com a pimenta preta. Isso ainda é válido para a absorção ser melhor ou já não é mais válido? Porque na nutrição é tudo assim, né? Ainda é ou não é? A ciência, né, vai estar sempre em evolução e mostrando as melhores formas, inclusive técnicas alimentares. E sim, é uma molécula que, para ser melhor absorvida, então a curcumina, é bom que ela esteja associada com gordura
e uma outra molécula que chama peperina, que é um composto bioativo também da pimenta preta. Então, um pouquinho de pimenta preta com um pouquinho de gordura, bom, você libera um pouco mais dessa curcumina dentro do alimento, né? Diferente quando a gente está falando do suplemento, que ela já está isolada, né? E aí tem inúmeras formas químicas, farmacêuticas, que vão disponibilizar essa curcumina sem a necessidade da peperina ou de um veículo oleoso. Aí são tecnologias, né, da indústria, enfim, a gente pode se beneficiar disso, né? Então, o suplemento, a gente poderia dizer que essa regra ela não vai se aplicar, porque o próprio suplemento já está feito de uma maneira que melhora a nossa absorção. Quando é escolhido o ativo que está nessa composição. Então, existem várias curcuminas no mercado, né? Então, é preciso que o profissional tenha conhecimento das formas químicas para poder fazer a prescrição adequada. Então, o que a gente vê muito, pelo menos eu atendo muitos pacientes que vêm, eu comprei essa cúrcuma aqui no Mercado Livre, esse ômega 3, e aí quando a gente vê o ômega 3 é contaminado com metais pesados, não tem vitamina E para proteger, né, a composição dele, então às vezes só tem gordura ali, não vai ter a fração EPA e DHA. A cúrcuma, muitas vezes, também é uma fração que você não vai ter o benefício da curcumina, né? Então eu falo, poxa, tá fazendo xixi mais caro, tá fazendo cocô mais caro, tá eliminando, não tá havendo um benefício nisso, né? E além desses 2 suplementos, tem mais alguns suplementos que seriam interessantes? Tem um padrão alimentar que é muito necessário pensar, priorizar para um bom funcionamento cerebral e para a prevenção de doenças neurodegenerativas, que é um padrão composto por polifenóis, que também são compostos bioativos presentes no alimento, que conferem, então, benefício para a nossa saúde. As bactérias boas utilizam esses polifenóis como alimento. E onde que eles estão presentes, né? E tudo quanto é alimento com a corzinha roxa, um vermelho mais escuro. Então, o morango, o açaí, a amora, mirtilo. Acho que... Quer complementar? Não, você ia falar, mas só tomar um cuidado com o açaí, né? Porque o açaí, hoje em dia, que você compra, você vai tomar em qualquer lugar, ele não é um açaí, né? Que tá todo cheio de xarope, de açúcar. Aí, às vezes, você não, mas eu ouvi no podcast, no Infinito Podcast, que tem que tomar açaí. Aí, a pessoa vai lá e toma açaí com bastante guaraná, com leite condensado, depois com um monte de coisa, com chocolate. Que aí não é interessante por causa do açúcar, porque o açúcar ele vai causar essa inflamação, enfim, né? E outras coisas que pode vir. Isso, ele em excesso e esses compostos químicos, aditivos químicos, vão desregular o equilíbrio dessas bactérias do intestino, né? Então, um alimento, a gente está falando aqui de alimentos naturais, da sua forma integral, sem nenhum tipo de processamento, né? Inclusive, a gente está falando nem de polpa de fruta, a gente está falando no alimento mesmo. E se tiver que consumir um açaí, hoje a gente tem várias opções sem nenhum aditivo, então tem que buscar, né? Um açaí puro, sem açúcar, e você adoça com a sua banana, com o seu mel, de preferência orgânico, e aí é isso. Mas, então, as cores mais intensas, avermelhadas, arroxeadas, vão fornecer esse tipo de composto, que também é possível ser suplementado. Então, é uma classe imensa, os polifenóis é uma família imensa de compostos que a gente pode escolher e isolar ali para fazer a suplementação. Resveratrol, quercetina, a gente pode fazer na forma de suplemento e aí precisa de um conhecimento um pouco mais específico. Mas é muito mais interessante o alimento para que ele possa ofertar para as bactérias boas, então nutrientes ali adequados para que elas se fortaleçam e produzam, possam produzir, né, substâncias protetoras, inclusive neuroprotetoras, tá? Aí o consumo de fibras adequado entra nessa história também,
porque fibras de forma adequada vão fornecer, então serão, né, fontes de alimentos para as bactérias, e os produtos, né, a partir dessa metabolização das fibras serão também neuroprotetores, né, anti-inflamatórios, e tem que prestar atenção nisso. E hoje o consumo de fibra adequado é muito baixo, né? É difícil a gente conseguir atingir. Então, pode pensar na suplementação de fibra. Eu acho que é muito válido, né? E existem também os probióticos, então... Eu ia entrar nisso, leitura de pensamento. Então, os probióticos, eles são secundários. Tá? Então, muitas pessoas vão pensar também, qual probiótico, qual bactéria que eu posso consumir para poder fortalecer meu intestino e contribuir com a saúde em geral. Então, a gente sabe que hoje tem algumas cepas, algumas famílias específicas de probióticos que vão terão ações benéficas no intestino e que repercutirá no sistema nervoso central. Então, muitas cepas hoje, muitas não, né? Algumas cepas hoje são bem estudadas no tratamento de ansiedade, de depressão, de um estado de neuroinflamação. Só que para que você introduza as bactérias, você precisa estar com as suas bactérias um pouco mais em equilíbrio, né? E tem que estar ofertando alimento adequado para elas. Então, assim, o probiótico, você pode até, no momento que não tá com esse equilíbrio adequado na sua microbiota, você pode até inserir o probiótico. A chance de causar um desequilíbrio é um pouquinho maior. Porque imagina, você está cheio de bactérias e está tendo muitas reações adversas disso, né? Excesso de gases, um intestino desregulado ali, um estado de desequilíbrio. Aí, por mais que sejam boas, você coloca mais micro-organismos vivos, pode gerar um desconforto maior. Então, o primeiro passo é pensar nos pré-bióticos, que são os alimentos para as bactérias boas, que são ofertados através de fibras dos vegetais, das frutas, de algumas outras fibras, como um farelo de aveia, um psyllium, e dos polifenóis, esses compostos bioativos que estão nos alimentos com a cor mais arroxeada, né, avermelhada. Então, tá ofertando isso? Tá alimentando essas boas bactérias? Legal, então pensa em, talvez, iniciar com um probiótico para somar o tratamento, se for necessário. O que eu vejo na prática é que o consumo adequado desses pré-bióticos, os alimentos para as boas bactérias, resolve e já gera um resultado incrível, positivo. Então, acho que vale a pena ir mais por esse caminho, não descartando a suplementação de probióticos. Deixar ela mais como um plus, né? A cereja do bolo. Ou em alguns casos bem pontuais mesmo, daí você já entra, né, para auxiliar no tratamento de sintomas, por exemplo, como ansiedade e depressão. Já tenho estudos que mostram o benefício disso. Tá. Eu vou falar xenobióticos, mas eu vou explicar um pouquinho, porque acho que essa palavra fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Mas você já entendeu. Compostos de coisas que a gente usa ou que entra em contato do meio ambiente. Vamos supor um creme, poluição, produtos até mesmo na cozinha, produtos de limpeza. Isso tudo de coisas podem influenciar a nossa microbiota? Perfeito. Então, a gente falou do alimento, do estresse, até passamos um pouco pelo medicamento, né? Qualquer medicamento também vai ter uma ação de xenobiótico e aí vai produzir alterações nas bactérias do intestino, então nessa microbiota. E poluentes ambientais. Então, xenobióticos, os medicamentos são enquadrados como xenobióticos, né? Que são substâncias que o nosso corpo não reconhece como nutrientes, são agressores. Não que o medicamento faça mal, não é isso, mas tudo que a gente consome, a gente vai, né, utilizar, degradar e eliminar. Então, nesse processo final de degradação e eliminação, vai gerar ali substâncias, moléculas que o corpo não vai receber como benéfico, né? Vai ser ali um agressor se tiver em excesso. Muitos casos de desequilíbrio do intestino vêm por excesso de medicamento.
Bom, e aí, nesses poluentes ambientais, a gente falou, como você bem mencionou, né? Existem as substâncias químicas que estão presentes em produtos de limpeza, desde produtos de limpeza até cosméticos que passamos, né, na nossa pele. Então, maquiagem, esmalte, desodorante, cremes, né? E tem os poluentes do ar, que a gente não consegue se proteger de tudo, nem é a intenção. A intenção é fortalecer o corpo para que ele se sinta menos agredido, para que ele consiga lidar melhor com essas toxinas todas. E, claro, avaliar, puxa, o que eu posso reduzir, então, daquilo que está sobre o meu controle, né? O que não está no meu controle, tudo bem, eu tenho que liberar, né? Você não vai ficar preocupado com o ar dessa forma tão intensa. Mas será que eu posso trocar a marca do meu desodorante e ver um desodorante que não tenha compostos que agridem, né, o meu sistema? Então, metais pesados como o alumínio. Ou eu posso pegar o recipiente que eu guardo o meu alimento, que é de plástico, e libera compostos químicos também tóxicos, e eu posso trocar pelo de vidro? Ou não posso, mas será que eu posso evitar de esquentar a minha comida num recipiente de plástico? Porque quando eu esquento essa comida num recipiente de plástico, eu aumento a liberação desses compostos tóxicos. Ou quando eu tenho o hábito de beber um cafezinho no copo de plástico, então o alimento quente ali, na bebida quente, no copo de plástico, também vai favorecer a liberação desses compostos tóxicos. Então, tem muitos pacientes meus que trabalham em escritório, eu falo, poxa, leva a sua canequinha, né? Mas doutora, eu vou levar a canequinha, vai levar seu copinho, sua canequinha, né, de silicone, ou tenha a sua xícara ali na mesa, né, na sua gavetinha. É muito importante, você vai minimizando. E olhar para isso, né, maquiagens com a boa composição, então, sem compostos tóxicos ali, parabenos e outros tantos, né, com nomes Sim, que a gente nem sabe, né? A nossa pele absorve tudo, né? Então, e vai acabar sobrecarregando ali todo o nosso sistema, impactando na nossa microbiota. Tinta de cabelo, shampoo, condicionador, pasta de dente. Shampoo, condicionador, pasta de dente. Então, são inúmeros os possíveis agressores. Olhe para aquilo que é possível. Uhum. Eu começaria da alimentação. Pela alimentação, né? Bom, tô consumindo aqui o quanto de pacotinho que eu tô consumindo e o quanto de alimentos frescos. Onde que eu tô fazendo mais a minha compra? Numa feira, num hortifruti ou no mercado que tá tudo embaladinho ali? Porque daí, nesses alimentos ultraprocessados, que é aquele que a gente tem aditivos, aditivo de açúcar, aditivo de gordura, aditivo de sal e vários conservantes, eles vão estar impactando de uma forma muito negativa a nossa microbiota, então as nossas bactérias e a saúde, né? Poxa, será que eu posso diminuir um pouquinho aqui os pacotinhos e migrar para alimentos mais perecíveis, que sim, demandam mais trabalho, exigem uma dinâmica de organização para compra, né, para fazer, mas é isso, como foi dito em algum momento, para você ter um bom resultado em determinada coisa, você não vai conseguir da noite para o dia, é uma construção, e a saúde, a boa saúde é uma construção. Como que os agrotóxicos entram nisso? Porque eu já tive paciente... Não, doutora, mas aí já me falaram que o agrotóxico é super ruim, né? E não queria de jeito nenhum consumir vegetais. Então, como que... Porque assim, ele eu sei que ele altera a microbiota, mas como que entra nisso? Como é que a gente, né? Qual é o impacto realmente dele? Bom, então, é um xenobiótico também, é um agressor super importante. Tem alguns estudos mostrando que alguns compostos, alguns agrotóxicos, fragilizam essa barreira de proteção diretamente, essa barreira de proteção intestinal. Só que a gente tem que lidar com a realidade e ir para as escolhas. Então, sempre ponderar. O que vai ser melhor? Você consumir os alimentos mais
processados para ultraprocessados, né? Então, cheios de aditivos químicos, ou você consumir um alimento fresco, entretanto, né, que não seja orgânico. O peso maior ali, negativo, sempre vai estar para o industrializado ultraprocessado, né? Mas muitas vezes o industrializado também. A diferença é, rapidamente, que o ultraprocessado, ele tem muitos aditivos ali de açúcar, de sal, de gordura e conservantes, aromatizantes, e o processado nem sempre. Às vezes ele só tem ali o processamento, o modo dele integral, ele modifica para um pó, para uma pasta, ele não tem adição de muitas substâncias. Eu não sei se você concorda, mas o que eu geralmente recomendo é consumir os alimentos da época. Perfeito! Essa é a melhor recomendação, a sazonalidade. Respeitar, essa é a melhor recomendação. Então, como é que eu escolho, né, os vegetais que têm menor teor de agrotóxico? Os alimentos sazonais. São mais baratos também. São mais em conta, com certeza. E para quem tem possibilidade e acesso, busquem os orgânicos. Parceiro, como que a gente... Porque eu sei que a gente troca microbiota com os nossos parceiros. Então, para quem é aquela pessoa que gosta de ficar trocando de parceiro toda hora, talvez não seja tão legal. Como é que isso funciona na prática? Não, essa é uma brincadeira interessante que eu particularmente não li um estudo exatamente, né, desse modelo. Sim. Acredito que tenha, né? Mas então a nossa pele é cheia de bactérias, é uma microbiota gigantesca, né? E a gente troca essa microbiota, então essas bactérias com quem a gente convive, né? Não necessariamente precisa ter um relacionamento amoroso, né? Com quem a gente convive na nossa casa, no nosso dia a dia. E se você tá bonitinho no seu propósito, alimentando suas boas bactérias de uma forma bem simples, né? Dizendo. E o parceiro ou a parceira, né? Tá ali de qualquer jeito, não tá cuidando bem, né? Da alimentação, dos estímulos de estresse, enfim. O perfil de bactérias sempre vai ser completamente diferente, mas aí, quando tem essa quantidade de bactérias mais inflamatórias, você vai acabar tendo uma troca e pode prejudicar no seu equilíbrio. Ou não. Eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas há uma troca importante. Então, como você entrou nesse ponto, acho que só rapidamente, assim, algo que é bem íntimo, mas é importante mencionar nesse sentido, é quando a mulher tem um estado de candidíase, então um excesso do fungo Candida albicans, né, que gera um desequilíbrio, gera uma inflamação, enfim, e o parceiro não se cuida adequadamente, né, normalmente a mulher vai se cuidar mais porque vai ter sintomas importantes, o homem dificilmente vai ter sintomas importantes, e aí quando ele não se cuida e essa mulher está se cuidando, ele recontamina ela novamente com esse excesso, né, esse desequilíbrio fúngico. Então eu estou dando um exemplo de algo que a gente consegue ver na prática se conversar com um casal que tem essa questão, que não é fora do comum, não, é bem comum mesmo. Mas isso acontece também em outras partes do corpo, né? A mucosa oral, está sempre trocando. Então, na hora que você for sair com alguém, você pergunte como que você está se alimentando, como você está gerando seu estresse, gerenciando seu estresse. Faz tipo um relatório antes, né? Quais são as bactérias que eu estou alimentando? As boas, não tão boas, né? Ou melhor, como está o odor dos seus gases? Aí pronto, resolveu. Já sabe. Se o cara falar assim, a gente tá falando cara, né? Então, enfim, a pessoa mulher. Fala assim, eu nem produzo gases e quando eu libero, eu não tenho odor. Pô, aí tem um sinal positivo. Tem algo bom ali. Então, esse foi aprovado. Check. Check, um check importante. Bichos de estimação. Eu já ouvi, e eu acredito que isso ainda se aplica, né? Eu vou sempre falar se aplica, porque como eu falei, a nutrição ela é muito, né?
que você ter contato com bichos de estimação, isso favorece muito a sua microbiota. Tanto cachorro, gato, passarinho e por aí vai. Ainda se aplica isso? Certo. Bom, então, como a gente mencionou também em algum momento sobre a parte da primeira infância, nesse momento vai estar sendo colonizado, né? A microbiota vai estar sendo formada, e não é só pelos fatores do leite materno, mas por todos os estímulos ambientais que essa criança tem contato. Aquele ambiente super estéril, esterilizado, né? Com álcool e aquele excesso de higiene, aquele sabonete Protex, 99% bactericida, é péssimo para todas as idades, porque vai matando as bactérias, né, da pele, então vai fragilizando esse sistema. Esse excesso de proteção vai prejudicar nessa colonização e provavelmente vai gerar um desenvolvimento, né? Uma criança mais sensível, suscetível a reações alérgicas, com a imunidade mais fragilizada, né? Então, é importante deixar ter esses contatos e aí o pet, o animal vai poder também trocar micro-organismos e vai começar aquela diversidade aquele vucu-vucu. aquela diversidade no alimento. Então, no alimento não, no bebê, na formação da microbiota desse bebê. A mesma coisa quando ele tiver contato com a terra, isso é super benéfico, né? A vitamina S que a gente brinca, então é saudável, faz parte dessa formação diversificada, que é imprescindível. Quais são os 3 conselhos, assim, que você dá, se você pudesse, assim, Thaís, simplifique tudo isso. Dê 3 conselhos para uma pessoa que está nesse processo de ajustar a microbiota dela. Bom, então, escute sempre o que o seu corpo fala, principalmente nas excreções. Hálito, urina, fezes, suor, os gases, o corpo vai estar sempre se comunicando com você, vai mostrar aquilo que não está legal ou aquilo que está sendo bem recebido, tá? Coloque na sua rotina alimentar os alimentos que são perecíveis, que você vai ter que fazer uma compra semanal. Se organize para fazer uma compra semanal, não faça aquela compra do mês. Se você estiver nesse lugar, você está consumindo coisas muito industrializadas e você não está alimentando a diversidade de bactérias que você precisa alimentar. E aí você está caminhando, né, num sentido de desequilíbrio, tá? Então, alimentos frescos. A terceira coisa é sempre olhe para o seu sono. A gente não falou muito de sono nesse momento, que também é um outro podcast, é um outro assunto, né? Mas o sono vai influenciar em todo esse equilíbrio. Um equilíbrio de estresse, um equilíbrio do que você absorve ou não, de como fica o seu controle de fome e de saciedade. Então, o sono vai ser super importante para fazer a limpeza de toxinas que a gente sempre vai absorver ao longo do dia. Então, a gente vai absorver também no cérebro, sempre vai ter, né? Então, o sono adequado faz essa limpeza. Se você não tem o sono adequado, já aumenta mais ainda esses fatores inflamatórios. A atividade física, né, manter a massa muscular ativa é super importante para proteger o cérebro, para dar estímulos anti-inflamatórios para o corpo inteiro. Massa muscular é prevenção de doença neurodegenerativa, é um pilar muito importante. E o quarto ponto, certo? Eu te falo do 3, mas pode ir para 5, não tem problema. Eu só vou falar do quarto. Então vai pro o quarto ponto, que é super importante, é o cuidado com a saúde mental. Observar seus pensamentos, qual que é esse padrão, como que você está se estimulando ou não, né? E trazer equilíbrio para essa saúde mental. Então, acho que esses são os 4 pontos. Tem indicação de livros pra gente? Eu gosto de um livro que chama Biologia da Célula, do Bruce Lipton. Ele é um biólogo físico
que ele descreve de uma forma muito fácil para compreensão e muito linda do quão a nossa mente impacta no comportamento das células do nosso corpo. O poder que a nossa mente tem em determinar sobre também a nossa saúde ou o nosso estado de doença. Então, essa conexão elétrica, né? Tudo através de impulsos elétricos, quando a gente toma consciência disso e passa a observar mais nosso comportamento de pensamentos, né? Nosso comportamento mental, as coisas fazem mais sentido e você consegue tomar mais decisões em prol da saúde. Então, essa seria a minha recomendação. Você está com algum projeto hoje, tá? Em andamento, algo que você possa divulgar também, né? Certo, eu vou iniciar um projeto que chama Cérebro em Ação. Então, é um projeto de uma médica que tem um trabalho para prevenção do Alzheimer, que precisa né, da construção de alguns pilares, nos quais a gente abordou aqui, para prevenir a demência, que então, né, o Alzheimer é uma demência. E tem o meu site também, no qual eu estou publicando conteúdos informativos, receitas e novidades. Então, quem quiser também acessar, a gente deixar disponível. Quais são os dois? Seriam para entrar em contato com você, seria pelo site? Instagram funciona também ou não? No Instagram funciona, tem o link na bio, né? E pelo site também. E no site ainda é mais completo, tem toda a descrição da forma que eu trabalho, que eu abordo o paciente em consulta, todas as técnicas que eu utilizo. E através do Instagram você também tem acesso ao meu site, então tá ali. Também funciona. Também funciona. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão enorme por ter aceitado o convite, por ter dado o seu tempo, que é muito valioso, eu sei. E foi uma conversa maravilhosa. Espero que ajude muitas pessoas essa sua conversa que a gente teve hoje. Muito obrigada pelo convite. Se ficar alguma dúvida no que foi dito, eu me coloco à disposição também. Muito obrigada a você que está assistindo, que assistiu agora até o final o nosso podcast, hoje com a Thaís, maravilhosa, incrível. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é gabrielasantia.com. Esse podcast ele vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E, por favor, compartilhe, passa isso para os seus familiares, pessoas que você vê que realmente precisa desse conhecimento. E gratidão.